Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje estou aqui para passar um conteúdo muito profundo com relação ao Holy Fire Reiki. Pois é, se você é reikiano, talvez já tenha ouvido falar nesse sistema. Se você ainda não é reikiano, mas é interessado em Reiki, esse conteúdo desse vídeo pode te interessar bastante. Então, continua com a gente aqui, porque hoje nós vamos falar sobre muitas possibilidades avançadas que o Reiki pode trazer para a nossa vida com base nesse sistema maravilhoso. Os reikianos no Brasil estão falando cada vez mais do Holy Fire Reiki. O Holy Fire Reiki é um sistema de Reiki trazido pelo mestre William Lee Rand. O mestre William Lee Rand, ele é reconhecido mundialmente como um grande mestre de Reiki, uma figura extremamente importante para o Reiki ocidental. Ele é presidente e fundador do maior centro de Reiki que nós temos hoje no mundo, o The International Center for Reiki Training, do qual eu faço parte como mestre licenciada. Aliás, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. O meu nome é Su Machado e eu sou professora, terapeuta e eu ensino Reiki. Eu tenho por missão ensinar e divulgar o Reiki para as pessoas. E hoje, na verdade, desde 2020, eu introduzi o Holy Fire Reiki aqui no Brasil, após iniciar o meu treinamento no The International Center for Reiki Training. Então, estou com eles já há 3 anos, seguindo esse propósito de trazer o Reiki. E eu escolhi como sistema de ensino justamente o Holy Fire Reiki por uma afinidade e uma conexão profunda com as suas ideias e, enfim, com a energia. Quando eu me conectei com o Holy Fire Reiki, foi por meio de um curso que eu fiz com o mestre William Lee Rand. O treinamento se chama Holy Fire Tree Karuna Reiki Online. Então, esse treinamento eu fiz com o mestre William Lee Rand em maio de 2020. Foi justamente quando entrou a pandemia de Covid. Eu já era professora, já ensinava Reiki, já sempre presencialmente. E naquele momento da pandemia, o que aconteceu foi que nós introduzimos o ensino online, porque no momento de tantas dificuldades emocionais e físicas e mentais para toda a população, digamos inclusive espirituais, o Reiki era uma ferramenta, foi uma ferramenta fundamental para que as pessoas encontrassem maior equilíbrio e conseguissem lidar com os desafios daquele momento. Então, o mestre William Lee Rand, ele introduziu a versão online desse treinamento. É importante dizer que o sistema Holy Fire, embora nós tenhamos esse nome, Holy Fire, muito em evidência, ele não vem sozinho. Ele não é um treinamento apenas de Holy Fire Reiki. O Holy Fire Reiki é um sistema que vem evoluir dois sistemas de Reiki. O sistema Usui, que vem do nosso Sensei Usui, né, que está aqui atrás de mim, nesse quadro, e também o sistema Karuna Reiki. Também é muito importante a gente colocar algumas diferenças para que vocês compreendam melhor do que a gente está falando. É muito importante a gente mencionar, como a minha mentora Colin Benelli sempre diz, que Reiki é a energia. Então, em 1922, Mikao Sui Sensei, ele trouxe para nós a energia do Reiki Usui, que realmente é algo fantástico, maravilhoso, transforma vidas, transformou a minha vida. Até se você quiser, a gente tem um outro vídeo aqui no YouTube em que eu conto a minha trajetória com o Reiki, como o Reiki realmente fez toda a diferença na minha vida, transformando positivamente a minha vida e da minha família. Então, mas enfim, isso é um assunto para um outro vídeo, não este daqui. Bom, eu já era então professora e me conectei com o mestre William Lee Rand, porque eu quis fazer o curso de Karuna Reiki e ele resolveu dar os cursos online. E por dar os cursos online, eu pensei, puxa, que oportunidade maravilhosa de me conectar com o Karuna Reiki juntamente com o seu criador. Para quem não conhece o mestre William Lee Rand,
Ele foi o criador do sistema Usui tibetano, e o sistema Usui tibetano é um sistema de reiki diferenciado, e, na verdade, a grande maioria dos reikianos aqui do Ocidente são iniciados nesse sistema. Muitas vezes eles não sabem, porque esse sistema foi muito alterado, e por algumas questões de alguns mestres que não compreenderam bem, ele acabou chegando até com o nome de Usui tradicional, quando não era Usui tradicional, ele chega como Usui tibetano. Existem várias situações em que ele chegou um pouco descaracterizado. Mas a grande verdade é que a maioria dos reikianos aqui do Ocidente, eles são Usui tibetano. E ele criou esse sistema por trazer benefícios e ser simples de ensinar, né? O mestre William Rand é um grande desenvolvedor do Reiki. E isso faz muito sentido dentro da história do Reiki, porque desde que ele foi recebido e o método de ensino e de uso do Reiki foi desenvolvido pelo Sensei Usui, desde então ele vem passando por muitas modificações e evoluções. Por isso que no mundo hoje a gente tem diversos sistemas. E aqui eu não estou para falar para vocês, não vou falar aqui para vocês se um sistema é bom, se ele é ruim, não é sobre isso que eu quero trazer, não vamos falar disso. O que eu quero trazer para vocês é outra coisa. Eu quero falar para vocês sobre o sistema Holy Fire. Tá? Mas existem realmente muitos sistemas de Reiki no mundo, muitos sistemas diferenciados, e um deles é o Sui tibetano. Depois, em 1995, o mestre William Rand, juntamente com a ajuda dos seus alunos, ele desenvolveu o famoso sistema Karuna Reiki. E esse sistema também se difundiu muito no mundo inteiro. As pessoas amam o Karuna Reiki. Pois bem, o mestre William Rand, além de desenvolver os sistemas, de entender o Reiki como algo que pode ser desenvolvido, e ele se trabalhar muito, ele tinha uma missão de levar o Reiki em conexão com a paz mundial. E então ele colocou mandalas para a paz mundial, mandalas do Reiki com cristais, com foco na paz, para a paz mundial, para que a gente envie Reiki de uma forma potente para a paz mundial. Ele colocou mandalas no Polo Norte, ele foi até o Polo Norte, ele foi até o Polo Sul, ele também colocou em Jerusalém e ele colocou no Monte Kurama, que é o berço do Reiki lá no Japão, onde eu estive em abril deste ano. Então, ele colocou essas mandalas, ele também tem mandalas no seu centro de treinamento e na sua filial, uma fica em Michigan e a outra no Havaí, ambas nos Estados Unidos. E ele trabalha profundamente a si mesmo para desenvolver o seu reiki, a sua consciência, né, como reikiano, e ele também trabalha o reiki para ajudar o mundo em geral. Ele criou vários manuais de treinamento muito profundos que as pessoas que foram difundidos também para o ensino no mundo. Então, ele é uma pessoa muito importante para o desenvolvimento do Reiki no mundo. Ele é uma figura realmente importante e referência para o desenvolvimento do Reiki. Pois bem, então, em 2020, entrando a pandemia, em maio, eu faço esse treinamento com o mestre William Lee Rand. E quando eu faço esse treinamento, envolvia as energias do Karuna Reiki, as energias do Holy Fire, nessa evolução, na verdade, do Karuna Reiki com o Holy Fire trouxe uma evolução para o Karuna Reiki, assim como depois eu entendi que também trazia para o sistema Usui. Eu me conectei com o Holy Fire e a sensação que eu tive durante aquele treinamento é que durante toda a minha trajetória como reikiana, eu estava sendo preparada para receber essa energia. E essa energia e os seus conceitos faziam todo sentido com relação a como eu enxergo o reiki, já enxergava e enxergo ainda hoje como algo que pode ser incrível. Ele não é simplesmente toma, é isso daqui que você pode fazer, entrega aqui, tá na caixinha. Não, eu sentia que o reiki podia ser algo muito mais profundo do que nos é apresentado normalmente nas escolas de reiki, ou por reikianos que não têm uma total compreensão dessa possibilidade. Eu já usava o reiki de forma muito profunda, mas eu sentia que algo podia ser maior, então eu me trabalhava muito, continuo me trabalhando, mas
Me refiro a esse período pré-Holy Fire, eu me trabalhava muito com esse objetivo. E quando eu recebi o Holy Fire, eu senti muita potência e possibilidades ainda de uma forma mais clara, mais evidente do que eu já sentia antes. Então, a minha primeira impressão do Holy Fire Reiki foi receber toda a força e todas as possibilidades dele. Bom, eu fiz o treinamento e naquele momento, mestres de Reiki do mundo inteiro estavam na turma. Porque nós não sabíamos se esse ensino online, essa oportunidade de estar online com o William Grande ia durar ou não. Nós sabíamos que isso, na verdade, era uma oportunidade que poderia ser única. Então, muitas pessoas, assim como eu, pensaram: vou aproveitar essa oportunidade. O treinamento foi incrível, foi extremamente curativo e reconectivo comigo. Porque o Holy Fire, que foi recebido pelo mestre William Rand, na verdade, em 2014 ou 2015, deixa eu confirmar aqui o ano direitinho, foi em janeiro de 2014, ele foi recebido como uma primeira versão. Então, em 2014, ele não criou. Ele recebeu com base em todo esse trabalho. Então, foi algo que foi direcionado e ele aceitou. Ele tinha a opção de recusar, mas ele decidiu aceitar, porque essa é a missão dele. Então, ele recebe a primeira versão do Holy Fire em janeiro de 2014, e na sequência ele já dá uma primeira turma de mestrado. E as pessoas sentiram a energia de uma forma muito intensa, diferente e encantadora. Então, ele começa a divulgar o Holy Fire. Claro que, no primeiro momento, tudo que é diferente gera resistência, né? Então, as pessoas, às vezes, têm dificuldade de ver o novo como algo bom. É uma resistência mesmo. Mas ele conseguiu ir quebrando essa resistência com base em evidências sólidas de que aquela energia realmente valia a pena, esse desenvolvimento do reiki valia a pena ser trazido, ser experimentado e usado. Então, em 2015, o sistema evolui para o Holy Fire 2, e em 2018, quando ele estava dando um treinamento de mestrado no Monte Kurama, no Japão, a energia evolui para o Holy Fire 3. Então, é uma energia que está em constante evolução para trazer cada vez, na verdade, mais possibilidades para facilitar a vida do reikiano, do professor de reiki, inclusive, porque se torna cada vez mais simples o ensino, e a simplicidade no ensino não significa que ele fica menos profundo e que ele fica menos potente. Então, são coisas diferentes. Então, quando entra a pandemia, também há uma atualização para o ensino do Reiki online. Então, a gente tem toda essa movimentação que é de fato muito rica, muito profunda com essa energia, né? E foi justamente em maio de 2020, nessa nova versão, que eu recebi pela primeira vez o Holy Fire. E nesse mesmo ano, eu já senti um forte chamado de ensinar esse sistema aqui no Brasil. Então, eu converti todos os meus cursos. Eu tinha uma agenda já de cursos, e naquele ano de 2020 eu dei cursos de Reiki todos os finais de semana. Então, eu trouxe o Holy Fire Reiki em todos os seus níveis, inclusive nos níveis de mestrado. Então, eu dei curso de Reiki nível 1, Reiki nível 2, mestrado Usui Holy Fire e também mestrado Holy Fire Karuna Reiki, sempre nessa terceira versão online. Eu me encantei tanto com o sistema que, logo que eu o recebi, eu escrevi um artigo em português que eu vou ter o prazer de compartilhar com vocês. Eu vou mostrar aqui na tela, tá? Então, eu escrevi esse artigo, e quando a gente está falando de Holy Fire Reiki aqui no Brasil, esse artigo que eu vou mostrar para vocês, ele justamente, eu olho para cá porque a minha tela fica para esse lado, tá, pessoal? Embora para vocês possa parecer diferente. Então, esse artigo, que foi publicado no meu website no dia 13 de maio de 2020, ele trouxe oficialmente para o Brasil esse sistema. Então, fui eu trazendo para as pessoas o que eu tinha experimentado
E esse artigo, ele é muito procurado na internet, né? Então, milhares de pessoas já leram esse artigo para entender o que é o Holy Fire Reiki, tá? Tanto no Brasil como pessoas de outros países que falam o idioma português. Então, na minha emoção, ainda no meu envolvimento inicial com relação ao sistema, eu trouxe aqui toda a explicação e vocês podem acessar esse artigo e ler no meu website, né? Então, reikifelicidade.com, vocês entram aqui em conteúdo de Reiki, tá? Nessa abinha. Então, vocês podem ver, inclusive, tem vários artigos, tá? Que vocês podem acessar que eu já escrevi sobre Reiki, são bastante interessantes. E você vai poder acessar aqui esse artigo, ele já está mais para o final, opa, tá aqui, né? Então ele está aqui, e você já vai poder clicar aqui e acessar e ler esse artigo na íntegra, que traz muitas informações sobre o Holy Fire. Inclusive, o que você deve estar se perguntando, mas afinal de contas, tá legal, evoluiu, mas o que ele traz? Bom, falar da energia para começar, né? Então, para começar, a gente traz uma energia que eu listei aqui no meu artigo desde aquela época, e ele foi alterado já, tá? Então, eu atualizei esse artigo para incluir também novos aspectos, porque ele passou por uma nova atualização no ano passado, mas a gente fala dessa atualização daqui a pouco. Então, ele potencializa o reiki. O Holy Fire, ele purifica. Ele trabalha continuamente em você, mesmo que você não pense nele. Ele sempre vai respeitar o seu livre-arbítrio. Ele traz uma harmonização profunda e rápida. Ele tem uma potência muito grande e ele agiliza. Todo mundo sente que o reiki fica mais rápido, ele funciona muito mais rápido, né? Ele trabalha relacionamentos e interações com os outros, ele libera preocupações e substitui por um senso de segurança pronunciada. Você se sente mais seguro. Ele proporciona direcionamento, ele traz orientação, e isso é uma das características maravilhosas que a gente aprende durante o curso de mestrado, tanto o Sui quanto o Karuna Reiki, com o Holy Fire, né? Na atualização do Holy Fire, nós percebemos essa orientação. Nós somos realmente guiados pelo Reiki, que é a energia do universo. Então, que coisa linda, nós recebemos essa orientação de uma forma mais clara. Ele desenvolve amor próprio e pelos outros, amorosidade, paciência, confiança, vitalidade, entusiasmo, otimismo, paz e assim por diante. Um dos mais impressionantes é o sentimento, né, a sensação de você se sentir amado. Uma vez recebido, continua se desenvolvendo e sendo cada vez mais efetivo. E isso é algo que eu experimento constantemente. Ele traz uma conexão mais profunda com o nosso eu autêntico, com os nossos processos curativos do nosso eu culturalmente criado e do nosso eu dormente. Esses são aspectos extremamente importantes e interessantes. Nós nos conectamos de uma forma mais direta, profunda com a nossa autenticidade. Nós temos, né, nós vivemos o nosso eu culturalmente criado, nós apresentamos o que a sociedade, a família desejam que a gente apresente, né, seja por conta de escola, seja por questões de trabalho, questões sociais. Nós muitas vezes apresentamos esse eu culturalmente criado, que não necessariamente reflete a nossa essência. Então, várias questões, vários problemas, acabam surgindo em decorrência disso. Então, nós conseguimos tratar essas questões, inclusive aquelas que a gente desconhece, que se relacionam a esse eu dormente, e a gente trabalha isso profundamente no nível de mestrado, para que a gente se conecte cada vez mais diretamente com a nossa autenticidade, com quem nós somos em essência. Ele cria uma conexão profunda com o espírito da Terra, esse local em que nós existimos. Ele traz um tratamento para traumas religiosos. Como eu já disse, traz orientação, mas não apenas isso, nos conecta com as nossas capacidades
para que a gente possa desenvolver, para que a gente desempenhe o nosso propósito de vida na Terra, né? Nosso propósito divino, porque nós pensamos muitas vezes que nós aqui nesse plano não temos nada de divino, e o que nós temos que desempenhar não é divino, mas o que nós desempenhamos aqui é divino, nossa existência é divina, mas é nesse plano. Então, nós temos que desenvolver o nosso propósito divino aqui nesse plano. E quais são as capacidades que nós temos? Nós sabemos qual é o nosso propósito, nós nos conectamos com o nosso propósito. E na nova versão, que nós vamos falar daqui a pouco, do World Peace Reiki, ele também nos conecta com a nossa paz interior, para que possamos ser agentes para a paz mundial. Então, esse artigo está aqui para quem quiser ler, e tem vários detalhes, tá, pessoal? Sobre o Holy Fire. Então, só em termos de energia, essa é a grande atualização, né? Então, ele traz um símbolo no nível de mestrado. É um símbolo muito potente, que trata em todos os níveis, mental, emocional, físico, espiritual. Ele também purifica em vários níveis, inclusive o corpo físico, que é um aspecto muito importante do nosso processo curativo. Ele traz orientação, nos ajuda a seguir o nosso caminho e resolver os nossos problemas, as nossas dúvidas, as nossas questões. E ele também nos ajuda com capacitação. Não é lindo? Ele nos ajuda a resolver eventuais questões como traumas religiosos que nós trazemos muitas vezes na nossa história, das nossas relações, e isso nos ajuda a nos conectarmos melhor com outras pessoas de diversas religiões e lidarmos com esses traumas, podermos seguir em frente, né? Isso nos ajuda também numa conexão espiritual profunda com o que o ICRT, o The International Center for Reiki Training, chama de irmãos e irmãs da luz, porque você não precisa ter uma conexão espiritual, mas se você quiser levar espiritualmente o Reiki, você pode também. Então, os irmãos e irmãs da luz são os criadores, né, são as pessoas que deram origem, na verdade, não necessariamente criadores, mas pessoas que deram origem às religiões e caminhos espirituais conhecidos e desconhecidos aqui do planeta. E todos eles estão juntos e com o objetivo de criar paz entre todas as pessoas da Terra. Então, que as pessoas expandam a sua consciência para, independentemente das suas diferenças, elas se conectem e criem paz na Terra. Olha que propósito lindo. Então, nós podemos trabalhar com esses seres também, se você quiser um aspecto mais espiritual, inclusive, a gente chama de irmãos e irmãs da luz, por uma questão de gênero e também de raça, né? Mas eles são chamados também de mestres ascensionados, aí também questão de hierarquia. Tá? Aqui no Brasil a gente também os chama de mestres ascensionados, tá bom? Então você pode trabalhar com eles também por meio dessa energia. Então ele traz esse símbolo que potencializa o rei, que trabalha diversos aspectos. Ele trabalha questões espirituais, de conexões espirituais, trabalha os nossos níveis de consciência, e nós passamos a entender diversos níveis de consciência para que a gente possa evoluir espiritualmente neste plano, desempenhando o nosso propósito de vida, nos conectando com a nossa essência e vivendo de forma mais plena. Então, ele nos ajuda a conectar com esses aspectos. Em termos de ensino, ainda ele traz aspectos muito interessantes, porque as sintonizações ficam muito mais fáceis, mas não deixam de ser profundas. Pelo contrário, elas são maravilhosas. Então, as sintonizações são atualizadas, e é muito interessante que a energia, ela guia o mestre de Reiki profundamente durante o curso. E quando nós sintonizamos os alunos, essa energia, ela não passa mais pelo professor para ser direcionado ao aluno, como é o usual. Essa energia agora vem diretamente para o aluno durante o curso.
o que é um grande desenvolvimento, porque o mestre de Reiki, embora ele tenha, né, ele em princípio deveria se trabalhar energeticamente, ele não necessariamente uma pessoa iluminada, pode até ser que seja, mas não necessariamente é uma pessoa iluminada, ele tem suas questões de energias mais densas, e essa energia, por não passar diretamente pelo professor e ir diretamente para o aluno, ela vai de uma forma mais pura, mais elevada. Então, isso proporciona processos curativos que acontecem, inclusive, durante as sintonizações, os processos curativos são mais profundos, né? Esses processos curativos acontecem durante a sintonização para que o aluno esteja preparado para aquele nível de reiki que ele está recebendo. Então, além de receber a capacidade de canalizar o reiki, receber os símbolos do reiki, de se desenvolver de acordo com os níveis, ele também é tratado durante o processo de sintonização. Então, nós temos, olha só quantas coisas interessantes. Então, para ensinar, nós temos esse aspecto. Nós temos também para ensinar esses manuais aqui. Estão aqui, né? Esses daqui são os meus, até tá tudo marcadinho, né? Então estão aqui na minha mesa, são os meus de uso, tanto para ensinar quanto para estudar, eventualmente, porque mesmo, na verdade, fui eu que traduzi e eu distribuo, né? Então, quem não sabe, né, pessoal, é importante que eu diga isso. Quando eu recebi o Holy Fire Reiki, o Holy Fire ainda, embora tivesse brasileiros que foram sintonizados antes de mim, ele não estava sendo difundido. Então eu pensei, por que será que ele não está sendo difundido? E é óbvio, não tínhamos em português os manuais eram todos em inglês. Então, como fazer isso? Então, eu fui traduzindo os manuais, né? Então, hoje nós temos os 3 manuais traduzidos em português e vocês podem comprar os manuais, né? Qualquer pessoa pode comprar o manual de nível 1 e 2, tá? Não precisa ser mestre de Reiki ou Reikiano, que é esse daqui, tá? Reiki, o toque curativo, de autoria do mestre William Lewand, é um manual maravilhoso de Reiki. Qualquer um pode comprar esse manual. Mas nós temos também os manuais de mestrado, né? Eles estão aqui, tá? Os manuais de mestrado, tanto o de Karuna Reiki como o Sui. Eu traduzi os 3 manuais e eles estão disponíveis para aquisição. Então, os manuais de mestrado somente por professores certificados desses sistemas, o manual Reiki Toque Curativo por qualquer pessoa. Então, eu vou mostrar para vocês aqui também, caso vocês queiram e precisem comprar esses manuais físicos, vocês compram aqui nesse website, manuaisdereiki.com. E esses manuais são muito ricos, então nós temos um material didático para todos os níveis muito, muito bom e efetivo. Então as pessoas podem vir aqui no meu website, né, manuaisdereiki.com, tenho 2 websites, um da editora, que vende os manuais de Reiki, e o outro da minha escola, que é o Reiki Felicidade. Tá bom? Então, tá aqui, as pessoas podem fazer a compra desses manuais maravilhosos. Ok, pessoal? Dito isso, então, nós temos, além dessa facilidade de sintonização, nós temos esses manuais que trazem roteiros de aula e todas as formas que você pode ensinar tanto online, com vários detalhamentos, como presencial. Então, você pode escolher. Hoje, por exemplo, eu dou aulas tanto online como presenciais. Tá? Então, o Holy Fire Reiki, ele vem muito preparado para facilitar a vida do professor de Reiki. E quando a gente fala de tratamentos, além de trazer esse símbolo maravilhoso a mais, né, no nível de mestrado, ele traz formas de tratamento muito poderosas, muito efetivas, que são as experiências do Reiki, que são processos em que a energia curativa do Holy Fire Reiki, vem diretamente para quem está sendo tratado. Nós guiamos por uma meditação curtinha e depois todo o trabalho é feito diretamente pelo Reiki. A gente pode optar por não interferir, a gente pode optar por aplicar o Reiki durante o processo que o nosso cliente está recebendo.
E esse receber reiki é maravilhoso, porque você pode usar, como você não está canalizando, não faz mal se você não é um super mestre de 20 anos, se você acabou de se tornar mestre de reiki. Gente, o reiki vem diretamente para a pessoa e pode ser um grupo gigante, inclusive. Você pode fazer um grupo de centenas de pessoas, por exemplo, uma experiência do reiki e todas elas vão receber de acordo com a necessidade de cada um. E você não precisa se preocupar realmente se você é um bom canal, se você não é um bom canal, porque todos vão receber. E, enfim, se você estiver fazendo uma sessão com uma pessoa ou um pequeno grupo, você pode também aplicar o reiki durante esse processo. Então, nós temos tratamentos muito avançados e nós trabalhamos também no nível de mestrado, o Sui Holy Fire, esta belezinha aqui. Esta daqui é a mandala do Reiki para a paz mundial. E nós ensinamos como usar essa mandala tanto para a paz mundial como para os seus objetivos. Não é fantástico? Nós trabalhamos objetivos de várias formas, para que vocês possam alcançar os seus propósitos e se tratar de forma cada vez mais profunda. Então, a gente pode colocar pedidos nas nossas mandalas, que vai ser fantástico. E a gente tem uma meditação mensal junto a essas mandalas, em que a gente envia reiki coletivamente para a paz mundial, e o mundo inteiro faz isso, cada um no seu fuso horário, às 7h30 da noite. Então, vocês imaginam que naquele dia, o planeta inteiro, a energia gira o planeta inteiro, enviando reiki para essas mandalas. Como eu contei para vocês no começo desse vídeo, as mandalas foram colocadas no Polo Norte, no Polo Sul, em Jerusalém, e também no Monte Kurama, berço do Reiki, lá no Japão, além de termos mais duas na sede e filial nos Estados Unidos do ICRT. Então, gente, não é fantástico? Coisa linda, que trabalho maravilhoso. E o que aconteceu é que nós temos hoje um novo desenvolvimento, que pegou o ano passado, em 2022, nós estamos em 2023. Então, em 2022, o mestre William Durand pediu para receber uma ajuda do Reiki para a situação que nós começamos a viver naquele ano, que foi a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Então, ele começou a pedir ao Reiki algo que pudesse ajudar a que não houvesse mais guerra no nosso planeta. E ele recebeu, ele foi atendido, ele recebeu uma nova frequência do Holy Fire, que nós chamamos de World Peace Reiki, Reiki da paz mundial, traduzir. Pessoal, nós queremos um mundo melhor, nós queremos nos conectar cada vez mais de forma positiva no mundo, nós queremos que esse planeta evolua, nós queremos um mundo melhor para os nossos descendentes. Mas como nós podemos criar este mundo melhor se nós não começamos com nós mesmos? Essa energia traz para nós uma conexão maior com a nossa paz interior, para que a gente possa trabalhar como um agente para a paz no mundo. Então, nós começamos em nós, algo que vai reverberar. Daí você pode se perguntar, mas só eu ficar em paz, que diferença faz? Faz muita diferença, porque a sua paz interior vai despertar uma maior paz e você vai ser exemplo para um número grande de pessoas que vão se conectar com isso, recebendo reiki ou simplesmente por um gesto de falar ou um olhar. Porque a gente, cada um de vocês, se conecta com essa paz por meio de aplicações de reiki, cursos de reiki, por meio de conversas ou pequenos gestos, vocês fazem a diferença e iluminam cada vez mais o mundo. O reikiano é um ponto de luz e nós podemos nos tornar cada vez mais pontos de luz para trazer a paz no mundo. Mas a paz no mundo tem que começar na gente. Então é na nossa atitude interior.
começamos a agir em direção a isso. E é tão maravilhoso que o Holy Fire Reiki está nesse desenvolvimento contínuo. E olha só que incrível. O propósito maior do Reiki para o Sui Sensei é que você alcançasse um estado de paz interior inabalável, conexão com o seu propósito de vida. Então, o Holy Fire Reiki está trazendo cada vez mais isso para nós. Então, quando eu recebi o Holy Fire Reiki, eu não sabia, eu não entendia direito, eu só sentia essa conexão energética muito forte. E também os ideais do Holy Fire Reiki, trazendo um sistema tão evolutivo, e também, ao mesmo tempo, ele abraça todos os sistemas de Reiki, uma vez que ele não coloca, a gente não coloca dessa forma, não, você só pode fazer o curso de Reiki comigo se você fizer o meu sistema. Se você não fizer o meu sistema, não pode. Não, nós abraçamos a diversidade do Reiki, respeitamos a diversidade do Reiki, e isso para mim foi algo que me chamou a atenção. Aquela sensação de que o mestre, ele era aquele que sintoniza e que passa essa possibilidade, porque precisa da energia do mestre durante a sintonização, trazia um reforço no ego muito grande, e agora a sintonização vem direto para o aluno. Então, nós temos muitos benefícios que, para mim, falam muito forte. Por esse motivo, eu decidi ensinar o Holy Fire Reiki. Mas quando hoje eu olho para esse processo evolutivo, e hoje eu viajei ao Japão, eu já estudei muito Reiki, e tenho uma compreensão não completa, não digo isso de jeito nenhum, porque compreender completamente o Reiki, isso não existe, mas eu tenho uma compreensão mais profunda que eu tinha anos atrás. Eu vejo como o Holy Fire Reiki, na verdade, ele está trazendo grandes evoluções para nós. Então, no sistema possui Holy Fire Tree World Peace Reiki, seu nome original, e também no seu sistema Holy Fire Tree World Peace Karuna Reiki, também no seu nome original em inglês, nós trazemos essas possibilidades no nível de mestrado. Essa energia, essas características já se iniciam nos níveis 1 e 2 de Reiki. E eu tenho que dizer uma coisa muito importante para você. O nível 1 e 2 de Reiki são níveis de Reiki tradicionais, inclusive com aspectos de ensino que trazem as técnicas originais japonesas do Reiki. Então, embora nós estejamos falando aqui de uma evolução do Reiki aqui no Ocidente, a base do Reiki Holy Fire, seja o Sui, daí se você for para o Karuna Reiki, mas a base de Reiki níveis 1 e 2 é totalmente fundamentada nas origens do Reiki trazidas pelo nosso Sensei Usui. Então, embora nós possamos trazer evoluções, e os processos de sintonização foram evoluindo desde o Sui Sensei, depois para o Hayashi Sensei, depois Tavayo Takata Sensei, todos eles evoluíram, Mestre William Rand e muitos outros no mundo inteiro evoluíram os processos de sintonização, nós sabemos disso, nós temos provas disso, inclusive. Diante disso, o Holy Fire Reiki ele está muito conectado com a origem japonesa, trazendo as técnicas japonesas e a visão original de Usui Sensei para esse mundo em constante evolução. E nós vivemos em que a energia também pode evoluir. Então, eu espero ter trazido aqui uma boa explicação para você sobre o que é o Holy Fire Reiki. E se você tiver mais dúvidas, fique à vontade para escrever nos comentários. Não deixa de curtir esse vídeo, de compartilhar com seus amigos e de se inscrever no nosso canal do Centro de Treinamento de Reiki Felicidade. Aqui é Su Machado. Eu agradeço a você por assistir esse vídeo até aqui. Um grande beijo e nos vemos por aí.